Olá, amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né, Wilson? Pois queremos sua companhia, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Como está? Um prazer saber que você está aqui conosco e o Gente que Faz está no ar. Nós temos convidados super especiais hoje. O Dr. Jorge Luiz dos Santos, ele é especialista em alergia e imunologia. Vem nos falar de um assunto bastante interessante, principalmente, gente, nessa época do ano, alergias respiratórias. Você sabe quando procurar ajuda médica? Interessantíssimo, né, Tem que procurar e ele vai te dar todas as coordenadas para a situação não ficar pior. Então, você tem que procurá-lo e fazer o bem para a sua saúde. Também já está aqui com a gente a doutora Lilian Cabral dos Santos. Ela é hepatologista e o assunto muito interessante também. Hepatite viral, prevenção, diagnóstico e tratamentos. O que você precisa saber, né, Luiz? Isso aí. E vem também mais uma engenheira da segurança, Renata Dalmolin. Olha o assunto que ela vem falar, close the door. Por que fechar a porta? Mas é uma situação assim, sabe, salvar vidas. Pode salvar vidas em um incêndio. E é uma explicação legal porque ela é especialista no assunto, né? Então, gente, tudo isso e muito mais a partir de agora pela TV aberta, pelas mídias sociais. Está no ar o programa Gente que Faz. Continue com a gente, gostamos de sua companhia. Vamos lá? Olá, 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 tudo bem? Obrigado pelo carinho, que bom. Estou aqui com a doutora Lilian Cabral dos Santos, ela é hepatologista. Obrigado, doutora, por você ter vindo, eu sei das suas ocupações, reserva um tempinho e veio falar conosco. Como está? Eu que agradeço, seu Wilson, tudo bem com vocês? Tudo bem, estamos aí na luta, procurando fazer o trabalho de informar as pessoas. Doutora, está aí um mês que está se combatendo e falando bastante a hepatite. Me fala um pouquinho quais os principais tipos de vírus que causam a hepatite, como que difere ele entre todos, por favor? Então, a hepatite por vírus pode ser causada pelo vírus hepatite A, B, C, D e E, sendo que as que se tornam, têm potencial de se tornarem crônicas, que é quando o vírus persiste no organismo por mais de 6 meses, são as hepatites B e C. E essas hepatites, quando elas cronificam, elas podem causar cirrose e câncer de fígado. E quais são as principais formas de transmissão? A hepatite B é principalmente de transmissão sexual. Existe também transmissão vertical, então da mãe para o filho no momento do parto, principalmente, né, na gestante que é portadora de hepatite B. Tanto que faz parte do pré-natal toda gestante testar se é portadora do vírus de hepatite, testar se é vacinada, né? Existe transmissão também parenteral, então por acidente pérfuro cortante, por transmissão sanguínea, né? A hepatite C é principalmente transmissão parenteral, então transfusão de sangue, acidente com pérfuro cortante. Hoje em dia está em diminuição a hepatite C, porque além de ter cura, o banco de sangue faz controle desde 1992, faz triagem das hepatites virais. Então, essa forma de transmissão é mais rara. Mais rara. As hepatites A e E, elas são transmissão fecal oral, basicamente, então alimento contaminado, água contaminada. E hepatite D é dependente da hepatite B. Só existe em quem é portador ou adquiriu o vírus da hepatite B e é mais na região amazônica, que na nossa região não tem, né? Muito bem. Lembrando que não é um problema só nosso. Mas, assim, qual que é a dimensão do problema de hepatite no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde hoje? Então, é uma das principais causas de cirrose, câncer de fígado e transplante de fígado no Brasil e no mundo. É bastante relevante, está entre as 3 primeiras causas, né, dessas doenças que são potencialmente graves. A hepatite C está em diminuição justamente porque a gente tem mais controle da forma de transmissão hoje em dia e porque existe cura. Tá? Então, está disponível no Brasil para todo portador de hepatite C pelo SUS. Não existe medicamento para ser comprado, ele é fornecido pelo Ministério da Saúde. Fornecido pelo Ministério. Exato. E a importância da gente testar em massa, porque é uma doença silenciosa. Quando o paciente tem contato, não dá muitos sintomas. Aí se cronifica, 80% das pessoas que têm contato com o vírus da hepatite C se tornam crônicas. Quando crônicas, entram naquela fase silenciosa, não dá muito alerta e às vezes depois de 20, 30 anos de evolução, evolui de doença, né? 20, 30 anos? É lento, é um processo lento, né? Alguns fatores podem acelerar, mas em geral uma evolução lenta, o paciente pode evoluir para cirrose e para câncer de fígado. Sim. E sendo que é uma doença que, se tratada precocemente, vai evitar essa progressão grave, né? E o tratamento é disponível pelo SUS, totalmente fornecido pelo Ministério da Saúde, né? E aí, só que ainda se estima que mais ou menos 400 mil brasileiros ainda sejam infectados com o vírus da hepatite C e desconheçam. Então é importante a gente testar em massa também, né? Com certeza. Doutora, quais as medidas de prevenção contra
a hepatite, elas são destacadas pelo Ministério da Saúde no Brasil? Então, para a hepatite A e hepatite B existe vacina, tá? A hepatite B já faz parte do calendário de vacinação ao nascimento, então todo brasileiro, desde os anos de 1992, ao nascer, recebe a primeira dose da hepatite B. E a hepatite A, ela também está disponível para crianças maiores de 1 ano até 5 anos, desde 2014. Então, existe vacina para essas hepatites. Para a hepatite B, reitera-se a importância da relação sexual protegida, porque é uma infecção sexualmente transmissível. A principal forma de transmissão é sexual, né? Para a hepatite C, a importância da gente testar em massa. Não existe vacina. Uma forma de prevenção é a triagem dos bancos de sangue, né? Que já é feita desde 92 também. Sim. E a testar em massa para a gente descobrir os portadores e tratar e curar esses pacientes. Porque a taxa de cura, hoje em dia, é próxima a 100%. 100%? É muito bom o tratamento, com poucos efeitos colaterais. Evoluiu muito, né? Nos anos 90, quando a gente começou a tratar a hepatite C, as taxas de resposta eram em torno de 30%, com tratamentos com muito efeito colateral. Os pacientes nem toleravam. Hoje em dia evoluiu muito, né? E aqui a nossa região é controlada, doutor? Você falou que está lá na região norte mais difícil, aqui no sul é mais simples, mais controlável? Na verdade, aqui na região oeste do Paraná, a gente tem visto uma diminuição da hepatite C, que é o que a gente tem visto no Brasil e no mundo, justamente porque é curável, né, hoje em dia. Mas a gente ainda é uma região endêmica para hepatite B, uma das regiões do Brasil que mais tem hepatite B. E hepatite B também costuma ser silenciosa, então a importância também do uso do preservativo, da vacinação em massa e de testar os pacientes, descobrir os portadores, né? Só para a gente finalizar, qual o conselho que você dá para os telespectadores que estão ligadinhos conosco? Então, se você nunca fez testagem, procure um posto de saúde, faça uma testagem, um teste rápido para hepatite B e C. Sim. Porque como são doenças silenciosas, às vezes a pessoa é portadora e descobre só com cirrose, com câncer de fígado, vai lá pra gente no PCAN já grave, né? Grave, né? Vacina para hepatite A, hepatite B, cuidados com higiene, porque hepatite A e E são transmissão fecal oral, né? Sim. São doenças que costumam ser leves, mas a hepatite A, quando adquirida na vida adulta, pode dar quadro grave. O Paraná teve recentemente um surto de hepatite A em adultos com quadros graves, com óbito, inclusive. Então, por falta de cuidados, às vezes, de higiene, né, pessoal, porque a transmissão é por alimento contaminado, água contaminada, e até por relação sexual, quando tem contato de boca com ânus, com fezes. Sim. Então, tem esses cuidados, né? E, basicamente, é isso, né? Testar e fazer vacina da A e da B, que tem vacina, né? Lembrando que ela é silenciosa e feito o exame precocemente, você tem cura. A hepatite B não, né? A hepatite B é controlável. Sim. Mas a hepatite C hoje em dia tem cura. São as duas que têm potencial de se tornarem crônicas, né? E aí a importância da gente testar, porque quando diagnosticado a gente trata e cura e evita essa progressão potencialmente grave, que é a cirrose e o câncer de fígado. Onde encontrá-la nas mídias sociais, se alguém quiser saber um pouco mais sobre a doutora Lilian? É doutora Lilian.Cabral. É lá. Então tá bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tá aí, gente, para vocês grandes informações. Olha, fica esperto, hein? Se cuida, tá? Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já. Não sai daí, não. Muito bem, programa A Gente Que Faz. Recebo agora com muito carinho, esporadicamente ela aparece, né? Que ela anda mais do que esses aviões por aí, né? Renata Dalmolin, ela é engenheira. Ela é engenheira daquela parte que cuida de todos os cuidados, né? Dentro de um ambiente. Olha o assunto, close the door. Sabe o que é isso? Por que fechar a porta? É uma coisa interessante, tá? Por que fechar a porta? Porque ela pode salvar vidas em um incêndio. Tudo bem? Como está você? Tudo bem, bom dia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, que eu sei que você está sempre na correria, né? Mas me fala, por que esse close the door? Esse é um programa internacional, mas que está vindo muito para o Brasil, que é uma cultura que, se a gente lembrar, a gente já fazia isso no passado. Se você lembrar, talvez, seus avós, seus pais, eles tinham o costume de, quando ia dormir, fechar a porta do quarto. Sim, coisa que hoje nós não utilizamos mais. Né? Não é tão comum assim. E uma porta da edificação, porta da sua casa, ela resiste pelo menos ali a 30 minutos um incêndio. Então, toda vez que você deixa as portas fechadas, esse incêndio ele fica enclausurado. Você tem pelo menos ali 30 minutos para conseguir evacuar a edificação. Então, por isso que a gente fala, uma ação extremamente simples, uma ação que já existia no passado, foi se perdendo, mas que ainda continua salvando vidas. Que bom, então quer dizer que nossos pais sabiam disso, já fechavam a porta. Vamos fechar aí para evitar, se pegar fogo aqui no quarto, aliás, lá fora nós estamos salvos por 30 seguros. minutos.
É um plano mundial, veja bem. E elas se tornam barreiras assim, por quê? O que elas têm de especial? A própria madeira, né, o MDF, os materiais que a gente utiliza para fazer porta, eles resistem a chamas. Então, logicamente, né, o que espera é que pelo menos 30 minutos tenha ali de resistência uma porta comum. Mas quando a gente vem para portas especializadas, portas corta-fogo mesmo, ela vai resistir 60, 120, 90 minutos. Mas a porta comum, ela já resiste pelo menos a 30. Então, a própria barreira que ela causa, se nós pensarmos naquela abertura da porta, sem a porta estar fechada, o fogo ele passa livremente. Sim. Mas se o fogo primeiro tiver que passar a barreira da porta para então ir para o outro ambiente, nós ganhamos alguns minutos aí para fazer a evacuação da edificação. Poxa, aí nos seus projetos novos de instalação, principalmente edifício, apartamento, você já está cuidando disso? Já vem com um processo de fortificação as portas? Já, nós sempre orientamos que procure comprar portas com empresas que sejam, não precisa ser especializada em incêndio, mas empresas sérias que pelo menos consigam garantir esses 30 minutos. Isso, logicamente, Wilson, para as portas internas de uma edificação, né? Quando nós vemos para portas externas de um apartamento, ou até mesmo para porta corta-fogo de escada dentro dos prédios, aí ela já tem outra resistência, com uma empresa especializada de incêndio. Aí, né, vem toda uma questão de fazer certificação, teste em laboratórios e tudo mais. Hoje, os seus clientes já estão conscientes disso. Você faz uma especificação porque a pessoa às vezes fala, nossa, mas tão caro uma porta, isso, aquilo. Você já tem a orientação dentro de quem está adquirindo um apartamento. Sim, nós passamos muito essa orientação, né? Garantir que todos os clientes já estão com essa consciência. Estamos aqui, né? Programas como esse trazem justamente isso. Mas nós trazemos sempre muito isso. Nós falamos que a prevenção contra incêndio, ela vai começar, a gente precisa mudar a cultura do Brasil. E essa cultura a gente vai mudar através da educação, né? Então, levando esses conhecimentos básicos, simples, para que as pessoas entendam e falem, nossa, realmente, isso aqui tem uma função. Não está aqui só por ser bonito, por ser feio, porque alguém pediu. Tem a função mesmo de uma barreira. Se você precisasse ensinar uma única ação para alguém em caso de incêndio, qual que seria? Close the door. Mantenha as portas fechadas, portas internas do apartamento. Saiu de viagem, tira tudo da tomada, desliga o gás, fecha as portas. E em prédios que tem aquelas portas vermelhas de ferro que fica no corredor, sempre fechada, sempre fechada. A porta ela é uma barreira extremamente necessária para a gente conseguir combater nesse alastramento do fogo. Bom, você está dizendo que às vezes a pessoa não leva muito a sério, mas eu acho que sim, porque a quantia de edifícios que nós temos em Cascavel hoje, é coisa rara falar que um edifício incendiou, né? A maioria das empresas, né, que vão fazer, realmente elas colocam as portas certas, colocam as portas corta-fogo dos corredores, por exemplo, certo. Só que, não sei se você mora em prédio, mas se você for, por exemplo, no seu prédio, você descer todos os andares da escada, pela escada mesmo, não pelo elevador, você vai ver que é muito comum as pessoas deixarem a porta da escada aberta. Então, eles colocam um calço, colocam um amaciante com água, a garrafa, né, do amaciante para segurar, um tijolo, um pedaço de pau, para deixar aberto para facilitar quando você está saindo, quando você está entrando. Só que mesmo que tenha, né, esse uso, as construtoras coloquem, as empresas falem sobre, ainda assim, quando a população vai utilizar, não tem esse conhecimento que precisa sim estar fechado. Poxa, viu quanta informação importante para você e a gente às vezes esquece e acaba abrindo e fazendo aquelas coisas que é comum e não é. Onde encontrá-las na mídia social? No Instagram, eng.renata Dalmolin, LinkedIn, Facebook também vai ter sobre a R Dalmolin. E para quem quiser entender um pouco mais sobre esses temas, a gente levanta bastante essa bandeira educacional da parte da prevenção contra incêndio nas redes, na internet, sempre encontra sobre isso. Muito obrigado por você abrir um espaço, tá? Um grande abraço para você. E outra, dona Cida, olha aí, ó, que coisinha linda que nós estamos aqui. Um abração para você desse tamanho, tá? Obrigada a você pelo convite, obrigada pelo tempo e por, novamente, né, abrir as portas para a gente espalhar esse tema. É importante. Muito obrigado, felicidades, tá? Obrigada. Tá aí, gente, esse é o programa, a gente que faz, levando para você conhecimentos de segurança na sua vida. Viram só, gente, quantas coisas vocês aprenderam na prevenção de incêndio? Agora eu vou dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. Você já é cliente Unimed Cascavel? A maior cooperativa de saúde do mundo quer estar ainda mais pertinho de você. Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados, para ficar mais conectado à Unimed. Para oferecer o melhor para a sua saúde, a gente precisa saber onde encontrar. Fique por dentro de projetos da medicina preventiva, novidades e tudo que é importante para você usar seu plano.
Você pode atualizar seu cadastro pessoalmente, você pode acessar o portal do beneficiário, atualizar pelo app Unimed Cliente Paraná ou ligar para o nosso saque. O número é 0800 041 4554. Vou repetir, 0800 041 4554. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. Muito bem, agora estamos recebendo com muito carinho aqui o nosso amigo Dr. Jorge Luiz dos Santos. Ele vem falar de um assunto muito importante para você. Ele é especialista em alergia e imunologia. O assunto? Alergias respiratórias. Você sabe quando procurar ajuda médica? Não? Então agora ele vai te orientar. Tudo bem, doutor? Muito prazer em recebê-lo. Igualmente aí, mais uma vez, estamos aí, né, à disposição. Obrigado. Doutor, todos os anos nós nos preocupamos com essa alergia. Tá? Quais são os principais fatores que desencadeiam crises de asma e rinite? E como identificá-los no dia a dia e procurá-los? Primeiramente, a alergia é uma condição genética. Então, é uma situação em que há uma alteração dentro do sistema imunológico e que isso é passado, né, de pai para filho através da genética. Então, o que a gente observa é como a população aumentando e cada vez mais nós vivemos mais tempo, né? Graças a toda a tecnologia da medicina. Então, o número de alérgicos tem aumentado, já que é a questão genética e as pessoas vivendo mais. E um dos fatores mais importantes, como a alergia é uma condição de hiperreação do organismo a uma agressão do ambiente, quer dizer, não é uma falta de imunidade, sim uma reação exagerada a essa agressão. E nós vivemos num mundo cada vez mais agressivo ao nosso organismo, né? Sim. Então, é a poluição atmosférica, são medicamentos, produtos que a gente aplica no corpo, produtos que nós inalamos, agrotóxicos, né? O meio doméstico, né? Então, que é onde nós acumulamos uma série de agentes, né? Os aeroalérgenos, que nós chamamos. Então, todos esses fatores são fatores que agridem, e esses indivíduos que são mais sensíveis reagem. Então, de acordo com o local onde está ocorrendo essa exposição, vai determinar uma reação e vai ter um nome, né? Então, se é via respiratória, se for nariz, então nós chamamos de rinite, né? Rinos, nariz e inflamação. Então, inflama a mucosa nasal, que é a alergia mais comum. 1/3 da população tem rinite alérgica. Então, e os sintomas de rinite alérgica, elas confundem com gripe e resfriados. Com certeza. Então assim, quando tiver alguém que tenha com essa frase, meu filho vive gripado, eu vivo resfriado, né? Passou um ventinho lá no Rio Grande do Sul, eu estou espirrando, coçando, quer dizer, sofro de sinusite. Quer dizer, quando tem essa frase, não existe viver gripado e viver resfriado, isso é alergia. Só que não é identificado como alergia. E o principal sintoma que gera mais complicações é justamente a obstrução nasal. Sim. Então, tranca o nariz. Então, o indivíduo respira com a boca aberta, ele vai roncar. Então, quem ronca, quem respira com a boca aberta, isso, trancando o nariz, ele vai acumular secreção em seios da face. Sim. Então, ele vai fazer sinusite. Se ele respira com a boca aberta, vai irritar a garganta. Nossa. Então, vai ter irritações de garganta. O respirar pela boca vai... E quanto mais, ainda mais nessa época agora, por exemplo, com o clima mais frio e eventualmente seco, o ar vai para o pulmão sem passar pelo filtro, porque o nariz é um filtro. É o filtro. Então vai irritar bronco, então vai desencadear as crises de asma. Então, a rinite e asma são inflamações das vias respiratórias. Então, a parte alta, que é o nariz, nós chamamos de rinite. A parte baixa, que é pulmão, nós chamamos de asma. Então, o que acontece na ponta do nariz, acontece nos brônquios. Então, e o fator principal desencadeante dessas crises respiratórias alérgicas são os aeroalérgenos. Então, o ácaro é o principal vilão. O ácaro é um aracnídeo, ele convive conosco, ele se alimenta da nossa pele. Então, onde nós ficamos a maior parte do tempo, né? Colchão, almofada, sofá. Então, ali nós convivemos com a nossa descamação e o ácaro se alimenta disso. Sim. E ele é o principal causador dessas inflamações. Né? Então, e aí tem pelos animais, aí vem pólen. Nós temos aqui na região agrícola, né?
Então, nós temos muito gramíneas, o azevém é um dos principais, que é uma forragem, é um dos principais pólens causadores de alergia na época de primavera, além das flores, né? Então, assim, a alergia nada mais é que essa hiperreação e é uma doença inflamatória. Inflamatória. E hoje, quais os tratamentos atuais mostrando maior eficácia? Como é uma doença inflamatória, sim, então o tratamento é usar anti-inflamatório. Então, nós temos os anti-inflamatórios, no caso da rinite. Então, eu tenho os anti-inflamatórios tópicos, né, os sprays nasais que eu vou usar. Para asma, eu tenho os anti-inflamatórios, né, e os broncodilatadores que eu vou usar para a minha asma. Mas isso tudo são tratamentos sintomáticos. Sintomáticos. Agora, existe um fator de base em curso, que são esses fatores que a gente comentou. Então, não adianta eu só tratar o sintoma. Eu tenho que tratar o sintoma. Sim. Eu tenho que melhorar o indivíduo numa crise. Mas eu tenho que tentar equilibrar os fatores que estão gerando isso. Aí nós temos que agir principalmente nos aeroalérgicos. Aí entra o que nós chamamos de imunoterapia. As vacinas de alergia, né, é aquilo que vai fazer com que a gente consiga reduzir essa reatividade do organismo frente a esses agentes aos quais ele é sensível. Viu? Tá vendo quantas informações? Você olha, o Dr. Jorge, quando ele vem, a gente tem que fazer um programa inteiro, porque a quantidade de informações que ele passa por a gente é muito, mas muito importante. Bom, estamos aí, gripes, você já disse da situação. Qual o conselho, qual a orientação que você dá para quem está nos assistindo, doutor? Bom, principalmente nessa época do ano, então, como a condição alérgica abrange, né, 1/3 da população, e deve chegar aí a 50% aí nos próxima década, então eu tenho que manter o ambiente mais clean possível. Sim. Principalmente no local onde a pessoa vai dormir. Sim. Então, o quarto. Então, quanto menos coisas tiver exposta que possa acumular pó, melhor. Melhor. Bem ventilado, bem arejado. Muito bem. A higienização desse ambiente, limpeza sempre com pano úmido, né? Então isso vai reduzir essa exposição ao ácaro. Outra coisa importante é a questão de uma boa alimentação, né? Uma alimentação saudável. Né? Principalmente a base de vitamina C, que é importante para o nosso organismo, e principalmente uma coisa que passa muito, assim, não é muito valorizado, é a vitamina D. Que hoje nós vivemos muito fechados, não nos pomos ao sol praticamente, né? A gente começa o dia e termina o dia em ambientes fechados. Então, a nossa vitamina D normalmente está baixa. E isso interfere diretamente no sistema imunológico, favorecendo também as infecções. Poxa vida. Que são assim, as infecções respiratórias geralmente são secundárias a essas condições alérgicas. O indivíduo alérgico ele é muito mais vulnerável, muito mais sensível às infecções. Uma boa hidratação. Então, às vezes, no frio, a pessoa se hidrata menos. Isso é verdade. Então, e principalmente a pessoa de idade. Então, tem que hidratar. Outra coisa importante é a higiene. O nariz é um filtro, como a gente falou. Eu preciso fazer essa higiene do nariz. Então, tem várias formas de você fazer essa higiene nasal, com soro fisiológico, mas a higienização nasal é importante, essa limpeza do filtro. Pelo menos uma vez de manhã, uma vez à noite. Né? Então, basicamente, assim, são coisas básicas para que você possa realmente manter um equilíbrio. E claro, quem tem um quadro alérgico, sofre com a sua rinite, sua asma, porque só vai desencadear a asma se tiver a rinite descontrolada. Entendi. O indivíduo que respira normal com a boca fechada, dificilmente vai ter crise de asma. Ele vai atacar a asma dele porque primeiro vai atacar a rinite. Primeiro ele vai trancar o nariz, vai respirar pela boca, aí o ar frio, o ar seco, indo para o pulmão, vai estimular a reação inflamatória nos brônquios, que o bronco fecha, vai desencadear a crise. Viu, Lino? Quanta informação importante? Maravilha, né? Parabéns, doutor, pela participação aqui no programa. Obrigado, sempre à disposição. Doutor, onde encontrá-lo nas mídias sociais? DR Jorge Santos. DR Jorge Santos. Esse é o cara. Ele fez um trabalho muito bonito em toda a pandemia, em todo um processo longo de Cascavel. E nós gostamos muito do seu trabalho. Felicidades. Tenha um ótimo final de semana. Ele tem uma clínica completa, né? Obrigado. Em relação à alergia. Sempre à disposição aí de vocês. Felicidades para você. Obrigado. Esse foi mais um Gente que Faz, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Muito obrigada para você que nos assistiu. Maiores informações você acompanha no site da Tarobá, né? Isso aí. Até. Valeu, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Falamos. Tá tudo aqui? Confia. Nós voltamos semana que vem. Pois é.
gente que faz. Oferecimento Globo Aves. Há 40 anos, avicultura com tecnologia. E Gênesis, mais que uma maternidade, um hospital especializado em cirurgias. Nossa missão é cuidar de você.